nossa tela. Bem, nós estamos hoje trabalhando, avançando, né, nosso trabalho na escola dominical do estudo das cartas do Novo Testamento, e hoje estaremos focalizando na epístola de Judas, conforme a gente tem sempre feito, né, procurado mostrar. A gente indica as cartas que já estudamos, fomos até as cartas de João, as 3 cartas de João, e hoje vamos estar trabalhando a carta de Judas. Esse Judas aí que você vai acompanhar hoje, você sabe disso, ele não é o Judas Iscariotes, aquele homem que traiu Jesus. Esse Judas é um outro Judas, porque na verdade o nome Judas no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, na cultura hebraica, era um nome muito comum. É como Raimundo, José no contexto brasileiro. O nome Judas era muito utilizado pelos hebreus, pelos judeus. E depois disso nós trabalharemos nas próximas aulas o último livro da Bíblia, o Apocalipse de João. Nós faremos um trabalho um pouco mais amplo nele, de 5 aulas, porque na verdade é um livro muito grande, que tem muita coisa para se aprender. E nós teremos a grata oportunidade de termos 5 aulas para trabalharmos sobre o livro de Apocalipse, que é um livro que eu acho extremamente importante. Tá bom? Bem, então nós temos aí o panorama e vamos começar então. A Epístola de Judas. Então, o tema e o verso central dessa carta, primeiramente, é o seguinte: o tema central da carta, que aliás é uma carta curtíssima, tem apenas um capítulo e 25 versículos. O tema central é: Deus tem o poder para nos guardar de tropeçar. Certo? Deus tem o poder para nos guardar de tropeçar. E o verso-chave, são 2 versos, na verdade, é o encerramento da carta. É uma doxologia, é uma declaração de adoração. Judas diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Certo? Então esse seria o verso, tanto de encerramento da carta, como a ideia central da exaltação de Judas à pessoa do Senhor Jesus, soberano sobre todas as circunstâncias. Nós vamos falar sobre 2 palavras muito recorrentes aqui nessa carta, é liberdade e soberania. Palavras-chave da carta. Palavras que transmitem o núcleo, o cerne dessa carta. As palavras são batalhardes, a ideia do conflito, único soberano, a ideia da supremacia de Cristo sobre todos os outros poderes do universo, e a fé santíssima, que é o conteúdo do aprendizado que você tem que guardar para ser salvo. Aquilo que você deve manter como verdade ao longo de sua vida e, através dessa verdade, se sustentar através dos anos e chegar na reta final e ser recebido por Deus lá na glória. Então é isso que Judas trata. Sobre o autor da carta. Então, como eu já mencionei, esse Judas, ele se identifica no primeiro verso da sua carta. Ele é o irmão de Tiago. E provavelmente ele está se referindo ao meio-irmão de Jesus. Judas, ele foi um dos 4 irmãos homens de Jesus. Jesus também teve irmãs, né, moças, esposas, mulheres, né, que foram suas irmãs. E Judas era uma família grande, né? Uma família grande, 4 homens e algumas mulheres. Não sabemos quantas mulheres. E como sabemos pelos evangelhos, os irmãos de Jesus, ao longo do tempo em que Jesus esteve vivendo com eles, através de 30 anos, 32, 33 anos, esses irmãos de Jesus não creram na obra de Jesus, nem da sua mensagem messiânica.
Somente após a ressurreição do Senhor Jesus é que seus irmãos creram nele como Filho de Deus ressuscitado. Então Judas ele faz inclusive ele não diz explicitamente que ele é irmão de Jesus. Talvez por causa de uma humildade, uma reverência muito grande em relação ao Senhor, Judas evita fazer essa relação de parentesco com o Senhor Jesus. Assim como Tiago também fez isso. Isso é muito interessante nós percebermos como Judas e Tiago compreenderam que, apesar de Jesus ser irmão deles, também era um Senhor e divino. Isso mostra realmente a conversão que aconteceu no coração de Judas. Contexto: quando e onde a carta de Judas foi escrita? Bem, a carta de Judas ela é muito identificada, ela é muito aproximada da segunda carta de Pedro. Inclusive, parece que trechos mencionados por Judas foram extraídos da carta de 2 Pedro. Então, assim, Judas utilizou conteúdos semelhantes a 2 Pedro. O livro de Judas foi provavelmente escrito entre 60 e 80 anos, 80 depois de Cristo. Para quem Judas escreveu? Não sabemos. A carta não mostra, não identifica de forma nenhuma quem teria sido esse grupo de cristãos aos quais Judas escreveu. Mas percebemos através da leitura da carta que Judas menciona muitos eventos do Antigo Testamento, o que nos dá a entender que o grupo de pessoas aos quais ele escreveu eram cristãos messiânicos, porque Judas faz menção ao Êxodo, à rebelião de Satanás, a Sodoma e Gomorra, a destruição de Sodoma e Gomorra, a morte de Moisés, a Caim, a Balaão, a revolta de Coré, a Enoque, a Adão. Então, esses eventos, todos narrados por Judas, nos dão a ideia de que os seus leitores conheciam muito o Antigo Testamento. Inclusive, Judas faz menção de livros que não fazem parte do cânon bíblico, como, por exemplo, o Testemunho de Moisés e o livro de Enoque. Ele cita trechos desses livros apócrifos, extrai porções desses livros para exemplificar e ilustrar seu pensamento, sua tese. Ele faz muito uso disso. Muito bem. Então agora, irmãos, nós vamos tratar um pouco sobre o conteúdo do que Judas procurou abordar na sua carta. Eu queria tentar ser bem sucinto e prático nisso que eu vou falar, tá bom? A palavra central do que eu queria explicar agora para vocês na nossa aula é a palavra liberdade, certo? O cristão e a liberdade. É sobre isso que eu queria que você pensasse hoje comigo, sobre o que a carta de Judas tem para nos ensinar, sobre o que é a falsa liberdade e o que é a verdadeira liberdade. É isso que Judas vai tentar nos ajudar a entender. Quando Judas escreveu, Judas estava preparando, ele diz isso no início da sua carta, ele estava preparando um tratado para falar sobre salvação. Então Judas sentou na sua mesa e abriu ali um papiro e ia começar a escrever um documento, uma carta para alguns cristãos para tratar do assunto de salvação. Mas aí, de repente, alguém chegou na casa de Judas, no lugar onde ele estava, e trouxe uma notícia muito triste, muito ruim, de que havia conhecimento, notícias, de que falsos mestres estavam entrando na igreja, uma determinada igreja, provavelmente uma igreja local, e ensinando doutrinas heréticas perigosíssimas, de falsa liberdade, e esses homens estavam ensinando que os cristãos poderiam ter uma vida de completa liberdade, sem freios, sem limites, e Deus iria aceitá-los por sua graça. Então, esse tipo de pensamento era muito comum, acontecia de vez em quando no meio das igrejas cristãs. Mas parece que a coisa foi tão grave, foi tão profunda,
que Judas precisou então escrever essa carta emergencial, mudando o tema da sua carta original, que era para falar sobre salvação, para tratar desse problema da liberdade sem freios. Existe uma palavra que os teólogos utilizam para isso, que se chama antinomianismo. A palavra antinomianismo são duas palavras que vêm do grego, anti, que quer dizer contra, em oposição, e nomos, que quer dizer lei, regra. Então, antinomianismo seria um ensino contrário à obediência à lei. Então, é um nome aplicável a diversas opiniões que têm negado que a lei de Deus na Escritura deve controlar diretamente a vida do cristão. Vocês podem achar que isso é uma coisa antiga, que não tem nada a ver com o nosso dia, mas muitos evangélicos, infelizmente, hoje, em 2021, pensam que nós, cristãos evangélicos, presbiterianos, batistas, wesleyanos, assembleianos, nós, pelo fato de vivermos debaixo da graça do Senhor, acreditando que somos salvos e justificados pela fé, a nossa vida não tem nenhuma relação com a lei moral de Deus, certo? E isso tem sido uma coisa muito errada mesmo. Então havia e hoje há no Brasil, nos dias de hoje, muitos tipos de antinomianismo. Eu cito alguns aqui nesse nosso texto, não vou ler tudo, mas, por exemplo, o antinomianismo dualístico que aconteceu na época de Judas e Pedro, era uma corrente filosófica que considerava a salvação somente da alma e que o comportamento do corpo seria irrelevante. Então, salva a alma e o corpo faz o que quer. Havia o antinomianismo centrado no espírito, que fazia com que as pessoas vivessem uma vida mística, longe de compromissos, de comportamentos sociais. E outros tipos de antinomianismo que vão se derivando desse daí, antinomianismo centrado em Cristo, o antinomianismo dispensacionalista e tantos outros tipos que não vou ficar aqui perdendo muito tempo explicando tanta coisa para vocês. O resumo disso que eu estou falando é que esse problema que aconteceu na carta de Judas acontece hoje aqui no nosso meio, na nossa vida, no nosso cotidiano no século 21, certo? Então, Judas escreveu: Amados, quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, essa palavra é muito importante, dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem, essa palavra também é importante, libertinagem, a graça de nosso Deus e negam o nosso único, importante essa palavra aqui, soberano, pode sublinhar, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então vocês veem que esse problema do antinomianismo, da falta de lei, estava afetando diversos aspectos da fé cristã dos leitores de Judas. E eu queria começar falando sobre o problema da liberdade humana aqui um pouco. Vamos falar um pouco sobre isso e depois falar sobre a solução apresentada por Deus. O problema da liberdade humana. Um filósofo dinamarquês, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, chamado Søren Kierkegaard, ele foi um pensador existencialista que viveu no século XIX na Europa. Ele disse o seguinte: a liberdade é a vertigem da alma. O existencialismo que Søren Kierkegaard e outros filósofos existencialistas pregavam foi uma forma e ainda hoje é uma forma de investigação filosófica que explora o problema da existência humana e centra-se na experiência vivida do indivíduo que pensa, sente e age. Na visão dos existencialistas, o ponto de partida da vida, da existência, é a angústia.
é aquela sensação de pavor, de desorientação, de confusão, ansiedade diante de um mundo aparentemente sem sentido ou absurdo. Eu acredito que esse tempo de pandemia agora, em 2019, 2020, foi um tempo em que muita gente passou a pensar de forma existencialista, justamente por causa da angústia causada pela prisão ou pela privação de liberdade que as pessoas experimentaram, que não podiam ir para a rua, para o shopping, para o trabalho, ficar em casa. E isso começou a gerar muita angústia dentro do coração do homem. Então, Soren Kierkegaard disse que a liberdade é uma vertigem. Você sabe o que é uma vertigem? Uma vertigem é uma sensação de tontura que você sente em um determinado momento, ou em uma determinada circunstância causado por um evento externo. Eu estou falando de um aspecto fisiológico, né? Físico. Então, o Kierkegaard, ele disse o seguinte: todos sofremos de duas liberdades angustiantes. Há dois medos fortíssimos experimentados pelo homem, foi o que Kierkegaard disse. Eu achei interessante isso que ele falou. Para explicar o que ele chama de liberdade angustiante, Kierkegaard usou uma ilustração. Ele disse assim: imagine um homem que sobe no alto de uma torre. Olha essa foto aí. Imagina você sentado no alto de um prédio muito alto, sentado mesmo, com as pernas balançando aí como esse cara está fazendo. O que você sente nessa hora? Se fosse eu só de olhar para essa foto eu já sinto vertigem. Só de olhar para essa foto eu já sinto vertigem. Você sente vertigem aí? Vocês estão sentindo vertigem? Pois é, Soren Kierkegaard disse que a liberdade é a vertigem da alma. E o primeiro medo que Kierkegaard fala é o seguinte: eu não quero pular, mas eu posso cair assim mesmo. Olha só, o primeiro medo que o homem sente é: eu não quero pular, mas eu tenho medo de cair. Eu pensei que eu era livre, mas a verdade é que a ausência de Deus, causada pela minha falsa liberdade, me expõe a perigos e angústias sem fim. Eu me sinto desprotegido. E foi para isso que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Paulo diz assim: nosso Senhor Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar, ou seja, nos arrancar, nos tirar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. E Paulo disse sobre os romanos não crentes, que Deus entregou os homens a si mesmo, deu a eles uma liberdade para que eles, através dessa liberdade, se destruíssem. Ele entregou os homens para que os homens fizessem o que eles quisessem fazer. E isso não foi bom para o homem. Isso causou nele a sua própria destruição, o próprio merecimento. Então, quando o homem diz assim: eu sou livre para fazer o que eu quero, ele acaba se destruindo. É isso que é o primeiro medo do homem, o medo de dizer assim: será que eu vou pular? Ou eu posso cair? Essa é a primeira dor que angustia o homem. E a segunda dor que Kierkegaard fala é o seguinte: o segundo medo: e se eu quiser pular? Como me proteger desse desejo estranho que eu sinto dentro do meu coração de dizer: eu quero pular? Porque interessante, é isso que é curioso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de subir num lugar muito alto assim. Eu já tive a oportunidade uma vez de subir num lugar assim, desse jeito aí, como está mostrando essa foto. E é interessante que eu senti isso. Eu senti medo de cair e eu senti medo de vontade de pular. É esquisito isso, viu, irmãos? É um negócio muito estranho isso. Eu não sei explicar isso para vocês, mas o ser humano, ele é tão problemático que a gente tem esse negócio dentro da gente. A gente tem medo de cair e a gente tem medo de querer pular. E o que acontece é o seguinte: eu pensei que eu era livre para dizer não ao pecado, mas a minha falsa liberdade me empurra sempre em direção a ele. Eu não consigo resistir. Eu pareço ser um autodestrutivo. E Jesus disse: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho fica, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo disse: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí Paulo dá um grito de angústia, ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como é que eu faço para não pular do alto da torre?
Como é que eu faço para não me atirar daqui de cima? Eu me sinto tão livre e isso faz um mal tão grande para mim. Eu faço o que eu quero e eu vejo que isso está destruindo a minha vida. Então, essas duas angústias, Kierkegaard, ele propôs para se pensar. Isso é só para pensar. Os males que o pecado faz com a liberdade do homem. Então, o mal número 1 que o pecado faz é o seguinte: o pecado, ele tem um problema na nossa vida quando nós somos livres para pecar. Você pode achar que o mal do pecado e a desobediência a Deus é um bem e uma liberdade verdadeira, em vez de uma prisão sem efeitos nocivos ao seu praticante. Você pode achar que você pode pecar e não tem consequências, mas a Bíblia diz que isso é mentira. Olha o que a Bíblia diz. Alguém pode ler para mim, por favor? Números 32. Pode ler. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado vos há de achar. Números 32, 23. Certo. Então a Bíblia está dizendo que quando a gente peca, o pecado nos encontra. Não é a gente que vai atrás do pecado, é o pecado que vai atrás da gente. O que Moisés estava querendo dizer? É que por mais que a gente tente fugir das consequências dos nossos atos, as consequências dos nossos atos desobedientes serão encontradas. É isso que o texto está ensinando. Certo? Número 2. O mal número 2 que o pecado provoca na minha vida. Você sinceramente pode concluir que sabe quando é a hora certa de parar de pecar. Porque você acredita que sua liberdade lhe garante ter certeza de onde está pisando. Isso é uma mentira. Porque a Bíblia diz que o homem não sabe frear na hora certa. A Bíblia diz: o caminho dos perversos é como a escuridão. Eles nem sabem em que tropeçam. Então, Jesus disse também lá em João 12 que aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, se você está na escuridão, você está praticando o pecado e o erro, você não vai saber quando deve parar. Você não vai saber. E Deus, ele trouxe um castigo sobre os desobedientes também ao dizer o seguinte: eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço, para peneirar as nações como peneira de destruição. Aí olha só o que a Bíblia diz, o profeta fala. O profeta Isaías diz: um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. O freio era um dispositivo que o agricultor colocava na boca do boi. E é interessante, é estranho que o profeta disse que esse freio não é um freio de fazer acertar, é um freio de fazer errar. Você entendeu isso? Você está entendendo como é ruim isso? Quando a gente está livre para pecar, a gente acha que o nosso carro tem freio. E o que esse texto está dizendo é que o carro está sem freio. Se você está dirigindo um carro sem freio e você está descendo uma ladeira, como é que você vai frear se o carro não tem freio? E é isso que o pecado faz na nossa vida. Ele remove freios e ele nos faz errar. Terceiro mal. Sua liberdade sem Deus, infelizmente, levará você em algum ponto de sua vida a negar a soberania de Deus e a graça misericordiosa dele que opera em sua vida e na vida das pessoas à sua volta. Então, Judas, ele diz isso, né? Que certos indivíduos se introduziram com dissimulação, começaram a viver uma vida de liberdade sem freios, e de repente eles começaram a negar que Cristo Jesus é Senhor e que Cristo Jesus é soberano. E olha, eu queria fazer uma advertência aqui para todos nós aqui. Cuidado quando você fala da soberania de Deus. Jamais duvide que o Senhor tem tudo sob controle. Às vezes a gente pode não dizer isso em voz alta, mas no coração às vezes a gente abriga isso. Quando a gente é demitido, quando a gente perde alguma coisa na nossa vida, quando acontece um acidente, uma enfermidade, um problema dentro da nossa família, da nossa vida, a gente pergunta assim lá no nosso coração: será que Deus está controlando isso mesmo? Ou isso está fora de controle? Quando na verdade
Deus está controlando, o Senhor está controlando. Então, essa liberdade sem freios faz com que a gente de repente diga assim: Jesus não é soberano. Era isso que Judas estava advertendo, que de repente eles começaram a pensar assim, certo? Então, esse é o problema da liberdade humana. Judas, ele nos ensina como nos proteger da falsa liberdade, certo? Judas, ele mostra quais as proteções de Deus contra a falsa liberdade. Então, eu queria apresentar aqui 4 armas de Deus contra o mal da libertinagem. Eu acho que essa palavra libertinagem, ela é um pouco mal compreendida por nós, inclusive por mim. A gente dá muita ênfase na questão da libertinagem, na questão sexual, certo? A gente acha assim que libertinagem é uma pessoa imoral no campo da vida sexual. Ele trai a mulher, ele tem 2 mulheres, ou então ele tem uma vida de prostituição, não existe freio, então ele é libertino. Mas a libertinagem que é apresentada por Judas é uma coisa mais complicada. Enfrenta esse aspecto da sexualidade, sim, mas é possível que dentro da nossa vida a gente possa alimentar comportamentos de falsa liberdade ou libertinos sem essa conotação sexual, quando essa liberdade é uma liberdade falsa. Então, 4 armas contra isso apresentadas por Deus. A primeira arma é: lute e enfrente o problema da dissimulação na sua vida e na vida daqueles que cercam você, e assim fique protegido e livre. Então, lute contra a dissimulação. Nós já lemos aqui sobre dissimulação, né? Nesse texto aí que nós acabamos de ver no verso 4. Então, a dissimulação, irmãos, é um problema. Você tem que lutar contra a tentação de você ser dissimulado na igreja, diante dos seus familiares, diante das pessoas que vivem com você. Você pode viver uma vida de dissimulação. A dissimulação é um risco. O problema da dissimulação é o seguinte, abre aspas, mais perigoso que o muito diferente é aquilo que é muito parecido. Vou repetir de novo. Mais perigoso do que o muito diferente é aquilo que é muito parecido. É isso que Judas tinha medo na igreja. Judas tinha medo porque aqueles caras estavam chegando na igreja, pregando, e eles pareciam espirituais. Eles pareciam homens tementes a Deus. Eles pareciam pessoas piedosas. Mas eles pareciam. Eles não eram. Eles dissimulavam. Eu queria que alguém lesse para mim, por favor, Provérbios 26, por gentileza. Pode ler. Nesse texto aí. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano. A sua maldade será exposta perante a congregação. Muito bem. Então, nós lemos nesse texto que Deus, ele odeia a dissimulação, certo? E, meus irmãos, isso é um risco que todos nós corremos. Existe algum risco para os crentes que desprezam os perigos da dissimulação? Eu queria mostrar para vocês um videozinho aqui que eu achei super legal, super interessante, desses 2 boizinhos aí lá na África que estavam discutindo teologia. Olha só, esses 2 boizinhos discutindo teologia. Olha só o que aconteceu com eles. Dispense na dissimulação. Vamos ver. Assista.
Entenderam aí? Começaram a discutir. Não, é um pedaço de pau. Não, é um jacaré. Não, é um pedaço de pau. Não, jacaré. Não, é um pedaço de pau. Não, jacaré. Não, jacaré é um pedaço de pau, jacaré é um pedaço de pau. Aí o outro falou: vou provar para você que é um pedaço de pau. Subiu em cima do pedaço de pau e era um jacaré. Então, o perigo que acontece nisso aí é justamente o fato de nós estarmos olhando para um problema, um erro doutrinário, e nós estamos discutindo se é ou se não é jacaré. E, na verdade, o jacaré não se apresenta jacaré, o jacaré se apresenta um pedaço de pau. É isso que é o segredo do jacaré. É ele parecer um pedaço de pau boiando, e aí o boi vai lá e ele não sabe que aquilo é uma ameaça, é um perigo. Então, o segredo do cristão para ele evitar a tragédia de ser devorado pelo crocodilo é justamente ele não ficar brincando na beira do rio e discutindo a possibilidade de aquele jacaré ser um pedaço de pau, certo? Porque o jacaré não vai se mostrar jacaré até o momento em que ele conseguir dar o bote e matar o boi, certo? É isso que é a dissimulação. Isso funciona perfeitamente bem na questão da compreensão da doutrina errada, tá bom? O que mais? Então, isso é o ponto 1. Ponto 2. Seja submisso às autoridades e assim fique protegido e livre. Eu queria que alguém lesse, por favor, esse texto de Judas 1, 9 e 10, para a gente falar sobre a questão da submissão. Como é importante isso da verdadeira liberdade. Pode ler. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo difamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, os difamam, e quanto a tudo o que compreendem com o instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Judas 9 e 10. Obrigado. Bem, vocês sabem que o arcanjo Miguel, ele é um ser celestial de um poder e uma autoridade muito elevada no céu. E Satanás também, ele é, apesar de caído, um general ainda, um querubim da guarda. E Miguel lembrava de quem era Satanás. Então, diante da autoridade, de uma autoridade, Miguel fez uso de uma autoridade maior para enfrentar o problema que ele estava enfrentando. Onde eu quero chegar com isso? Meus irmãos, uma grande fonte de problema de falta de liberdade que a gente tem e de angústia na nossa vida é que nós não sabemos viver debaixo da proteção das autoridades que Deus nos dá. Deus deu para você duas autoridades na sua vida quando você nasceu, seu pai e sua mãe. Depois ele vai lhe dando outras autoridades, professores, colegas mais velhos, irmãos mais velhos, depois pastores, depois líderes. E qual a intenção de Deus com tudo isso? É para te ensinar que você vive num universo formado por autoridades superiores e inferiores. E que a liberdade do homem é beneficiada quando ele se submete à autoridade. O fato é o seguinte: quem se submete vive livre, feliz e aliviado. O problema de quem vive lutando contra as autoridades, e eu falo isso para todo mundo aqui, sejam esposas, sejam maridos, sejam líderes ou liderados, a falta de submissão causa um problema. A pessoa diz assim: eu admito que eu me sinto cansado todo o tempo, sobrecarregado, e eu não sei bem o motivo, eu me sinto desprotegido. É porque você está lutando contra o que Jesus ensinou. Jesus disse assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar de vocês esse peso, essa angústia que vocês estão sentindo, essa falta de liberdade, essa falta de paz que você sente no seu coração.
Agora, como é que você vai fazer isso? Você tem que fazer uma coisa. Tomai sobre vós o meu peso, a minha canga, o meu jugo. Isso aqui é um jugo, olha. Eu até botei uma foto aqui para você ver. Isso é um jugo. Isso é uma canga. Então Jesus disse que se você aceitar se submeter ao meu peso, você vai sentir liberdade. Você tem que aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo ele é suave e o meu fardo ele é leve. Deixa eu dizer uma coisa para você. A única maneira de aprender é sendo manso. Não existe uma outra maneira. Não existe. Então, se vocês estão aqui na escola dominical, vocês estão praticando mansidão. Porque o manso, ele aprende. A pessoa que não é mansa, ela não aprende. Está escrito aí, ó, Mateus 11. Leia com cuidado. Leia depois, com calma. A Bíblia está ensinando que se você não for manso, você não vai aprender. Jesus disse, aprendei de mim, porque eu sou um modelo de aprendizado. Eu sou um modelo para você. Imite a mim. Assim como eu sou, você, se você me imitar, você vai aprender. Certo? Então, eu fico pensando como é difícil a gente praticar isso. A Bíblia fala, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo. Porque, sabe por quê? Sabe por quê? Olha o que o autor de Hebreus diz. Porque isso não aproveita para vocês. Se vocês forem submissos, vocês vão sofrer. Então, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu vejo que há muito sofrimento, tanto na igreja como fora da igreja, na família, porque a primeira coisa que a gente faz, a gente evita se proteger com autoridades. Uma coisa muito importante, você está com um problema na sua vida, procure uma autoridade sobre você, um pastor, um presbítero, uma pessoa mais velha, certo? Traga alguém para perto de você para te proteger e você vai experimentar a liberdade. Não faça isso e você vai experimentar uma falsa liberdade, certo? É isso que a gente aprende em segundo lugar. Em terceiro lugar, a terceira arma de Deus é confie na soberania de Cristo sobre a sua vida e sobre todas as circunstâncias e poderes do universo à sua volta e assim fique protegido e livre. Então, esses indivíduos que estavam ensinando na igreja de Judas, eles estavam negando o único e soberano Senhor Jesus Cristo. O problema da negação da soberania é que ela leva o homem a viver ameaçado e acuado diante do medo e das incertezas. A confiança na soberania de Deus traz paz e convicções. Olha a convicção de Paulo. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele disse assim, olha, Deus me chamou. Eu tenho certeza que Deus me chamou. E eu tenho um alvo na minha frente. Eu tenho um alvo, então eu estou bem. Eu estou vendo um alvo na minha frente. Então a visão da soberania de Deus sobre todas as coisas faz com que a gente mantenha, por exemplo, um casamento, a gente mantenha um relacionamento com uma pessoa, a gente mantenha um compromisso de trabalho, a gente mantenha um compromisso de ministério, a gente mantenha uma permanência numa igreja. Por que eu estou nessa igreja aqui? Por que eu não saio? Poxa vida, esse pessoal aqui é muito chato, esse pessoal causa tanto problema para mim. Você não pode pensar assim. Você tem que ter convicção de que a sua vocação é soberana. Certo? Lembra do caso desses três homens lá de Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei Nabucodonosor colocou eles na frente de uma fornalha gigante, pegando fogo lá, e disse assim, olha, se vocês não se ajoelharem e me adorarem a minha estátua, vocês vão ser lançados dentro dessa fornalha de fogo. E aí, olha o que a soberania de Deus fez na cabeça desses três rapazes. Eles disseram o seguinte, abre aspas, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, sermos jogados na fornalha, não necessitamos te responder. Aí eles deram duas situações. Primeiro, se o nosso Deus, que é soberano,
a quem nós servimos, quiser soberanamente nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. E 2, soberanamente, Deus é soberano. Se ele não quiser me livrar da doença, da angústia, do sofrimento, da perda, da morte, fica sabendo, ó Rei, que mesmo assim não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, porque esse Deus é soberano. Então, assim, quando a gente tem confiança na soberania de Deus, a gente se comporta igual esses 3 rapazes aí. Não importa o que está acontecendo na tua vida, você sabe que esse Deus soberano, ele te dá liberdade. Você é livre. Você é livre. Isso é muito bom, isso é muito importante. 4, em último lugar, experimente a liberdade de uma vida espiritual cheia dos frutos e efeitos da comunhão com o Espírito Santo e assim fique protegido e livre. E olha só, meus irmãos, como é destruidor a questão da falta de liberdade. Alguém pode ler para mim, por favor? Alguém lê. São estes? São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos do amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Judas 1, 19 e 22. Obrigado, minha irmã. Então, o fato é o seguinte, a vida espiritual traz liberdade para quem a experimenta. O problema da vida sem espírito é o seguinte, ela leva o homem a viver a escravidão do pecado e da falta de liberdade em Deus. Paulo disse, o Senhor é o Espírito. Onde houver a presença do Espírito Santo, do Senhor, aí tem liberdade. Não tem Espírito Santo naquela vida, não há liberdade. Porque é o Espírito que causa essa liberdade. O Salmo 108 diz, se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados, Senhor, sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Então, na presença desse Espírito, nós temos um amor incondicional e nós somos livres. E a profecia de Isaías 61 diz assim, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Quando Jesus veio, ele cumpriu essa palavra. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus e ele libertou os algemados, nós, né? Então, quando Jesus nos libertou, nós ficamos livres, certo? Então, a vida no Espírito causa liberdade. E a vida sem o Espírito causa escravidão, certo? Eu só queria fechar esse pensamento rapidinho o seguinte. O Catecismo Maior de Westminster, ele nos explica o seguinte, como é possível guardar a lei? A pergunta 99 do Catecismo de Westminster diz assim, que regras se devem observar para a correta compreensão dos 10 mandamentos? Como é que eu faço para guardar os 10 mandamentos? E eu achei interessante a resposta 2 do Catecismo, diz assim, você tem que lembrar que a lei, essa lei que você está tentando guardar, ela é espiritual. E assim se estende tanto ao entendimento, à vontade, às afeições e a todas as outras potências da alma, quanto às palavras, às obras e ao procedimento. Então, meus irmãos, se nós não entendermos que a lei é espiritual e nós não tentarmos guardar a lei de forma espiritual e viver de forma espiritual, nós não vamos conseguir obedecer os mandamentos de Deus. O grave problema e a incapacidade identificada aqui é o seguinte, Judas disse, estes que vivem uma falsa liberdade não têm o Espírito Santo. Então Judas aponta o problema central desses homens. Ele disse assim, por que esses homens não conseguem guardar nada? Eles não conseguem obedecer, eles não conseguem ser submissos ao pastor. O pastor diz assim, sabe uma coisa que eu acho bonita? Quando no culto o pastor diz assim, olha só, principalmente em igreja pequena, tem 10 pessoas sentadas lá atrás. Aí o culto está acontecendo, só o rapaz está tocando violão e o pastor na frente, e tem 10 pessoas lá atrás. Aí o pastor diz bem assim, meus irmãos, por favor, venham sentar mais na frente. Gente, quando aquelas 10 pessoas levantam e vêm para frente, aquilo é espiritual.
Aqui na espiritual, quando eu vejo o cara sentar lá atrás, ele não levanta, não sei por quê, não sei se é... Deus me guarde de julgar a pessoa, não sei, de repente o cara tá com a perna quebrada, ou então o ar-condicionado, não, eu tô com laringite, eu não posso pegar o vento frio, tudo bem, mas o cara não levantar porque, por birra, isso é falta de alguma coisa. Então a Bíblia diz assim, a lei espiritual, como é que eu vou guardar a lei de Deus se eu não sou espiritual? Eu tenho que reagir à vida de forma espiritual. Essas coisas pequenas, simples. O pastor manda levantar, irmão, por favor, vamos sentar aqui na frente. Aí você levanta. A lei espiritual. Você não pode guardar a lei no braço, na unha. Você não vai conseguir, você vai fracassar, você vai ser um falso livre. Olha, eu fiquei aqui atrás, tá vendo? O pastor mandou eu subir, mas eu fiquei aqui, eu sou livre, eu decido a minha vida, eu faço o que eu quero. Isso não é a verdadeira liberdade. Isso é uma falsa liberdade. Isso acontece muito na nossa vida. A gente vive com esse problema na nossa vida. As marcas da verdadeira liberdade. Nessa fase final da nossa aula, eu queria falar sobre as 4 indicações que podem comprovar que uma pessoa vive uma liberdade verdadeira. Uma liberdade verdadeira. Primeiro indicador de que você vive uma liberdade verdadeira. Marca 1. O livre não anda nas áreas cinzas da vida. Isso aqui é meio assim, difícil de entender. Vamos ver se eu consigo explicar de uma forma simples. Se alguém segue a regra de ouro de Paulo, lá de 1 Coríntios 6, esse homem, essa mulher, é verdadeiramente livre. A verdadeira liberdade é saber não ser escravo do sim quando não houver muros. Olha o que Paulo diz aqui, a lei da verdadeira liberdade. Paulo diz o seguinte, isso é extraordinário que Paulo ensina. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe o que Paulo quis ensinar com isso? Paulo quis ensinar que existem 3 áreas na vida do ser humano. A área branca, a área cinza e a área preta. Então essa área branca e a área cinza e a área preta são fáceis de identificar. Então vou começar pela área preta. A área preta é a mais fácil de todas. A área preta é a área do pecado. Eu sei que eu nunca devo ficar aqui. Então você não precisa nem pestanejar. Você sabe fácil o que não é para fazer. Então Deus diz assim, não faça isso. Pronto. Se você fez, é pecado. Isso é fácil. Até um menino de 5 anos entende isso. Aí vem a outra área. É a área da obediência. Deus diz assim, área branca, faça isso. Então eu vou me esforçar para ficar aqui. Isso também é fácil de entender. Agora existe uma área na vida cristã que todos nós vivemos, que nós experimentamos, que é uma área de uma liberdade que eu chamo de área cinza, que é muito complicado. É muito complicado. É aquilo que nós chamamos de coisas inconvenientes, onde você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia dizendo assim, não farás tal coisa. A Bíblia não diz para você fazer isso. Então Paulo diz que você deve ter cuidado com essa área. E ele dá algumas indicações. Eu sugiro a você depois para um estudo posterior em Romanos 14 e 1 Coríntios 8, onde Paulo fala sobre o escândalo na vida do cristão. Então, por exemplo, viver uma vida sem escândalo, sem aparência do mal. A aparência do mal não é o mal, tá, gente? É diferente. A aparência do mal é o seguinte, por exemplo, você ficar dentro de um quarto conversando com uma pessoa do sexo oposto, com a porta fechada, falando sobre coisas espirituais lá dentro. Você não está fazendo nada de errado, mas isso é extremamente inconveniente. Você está se arriscando. Eu lembro direitinho que eu tinha um amigo meu, um irmão em Cristo que eu amava muito, que ele discipulava pessoas e ele tinha um problema, às vezes, no início da vida cristã dele, ele discipulava mulheres também. Então ele ia, às vezes, no apartamento da moça e ia discipular lá, sozinho. Chegava lá, batia na porta do apartamento da menina, a menina abria a porta, ele entrava e ele dava estudo bíblico lá.
E um dia eu era novo convertido, eu perguntei para ele, eu disse assim, meu irmão, você não acha isso muito arriscado? Você não acha que isso é um problema? Isso vai causar uma dificuldade? Ele disse, não, eu não vejo nenhum problema nisso. Então, depois de muitos anos, através dessa compreensão, eu estou percebendo que a gente, como cristão, a gente precisa ter uma verdadeira liberdade baseada nisso que Deus nos orienta. Ele diz assim, Paulo diz, a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, o segredo que Deus nos aponta, através da palavra dele, é que nós devemos ter uma vigilância com relação às coisas que nós fazemos na nossa vida. E se você tiver dúvida, não faça. Pronto, isso é uma regra. Por exemplo, alguém te oferece uma bebida e você diz assim, será que eu devo beber? Você tem dúvida? Não beba. Alguém te oferece um livro para ler, você diz, poxa, será que eu devo ler esse livro? Você tem dúvida? Não leia aquele livro. Porque Paulo diz que se dentro do seu coração nasceu uma dúvida, o que provém de dúvida não é de fé, certo? Então isso é um mecanismo de proteção de Deus para a nossa vida, tá bom? Então essas coisas são coisas importantes para nós vivermos e experimentarmos. Então a marca número 1 é a seguinte, o livre não anda nas áreas cinzas, portanto o livre procura pisar onde há mais luz. A pergunta central é essa, será que isto que estou fazendo realmente edifica e é de fato luz? Essa que é a pergunta. Marca número 2. O livre não tem dúvida de que é amado. Se alguém compreender ser amado por Deus e viver protegido por essa verdade, será verdadeiramente livre. Então, quem não é amado, não é livre. Então, João diz, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, o perfeito amor, ele lança fora o medo. O perfeito amor, ele me dá liberdade, eu me sinto bem, eu me sinto em paz, porque eu sei que sou amado. Então, o fato é o seguinte, o livre, verdadeiramente livre, ele experimenta o amor. Se eu sou realmente livre, por que eu não me sinto amado? Se realmente eu sou livre, por que eu não me sinto amada? Se eu não sou amado, eu não sou livre, eu sou escravo de alguma coisa. Marca 3. O livre é uma ovelha alimentada e satisfeita. Então, quando a gente olha para uma ovelha que está alimentada e satisfeita, então essa ovelha, ela é livre. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E olha só que interessante, Jesus disse, essa ovelha entrará, sairá, entrará, sairá, entrará, sairá e achará pastagem. Então, Jesus disse que a ovelha satisfeita, ela é livre, certo? Agora, em contrapartida, quando nós estamos insatisfeitos, nós estamos sendo tolos. Olha o que Provérbios diz. A sabedoria é o alvo do inteligente. Mas sabe onde é que estão os olhos do insensato? Vagueando lá nas extremidades da terra. Então, o insensato, os olhos do insensato, eles vagueiam pelas extremidades da terra. Parece que nunca você está satisfeito. Sempre você está procurando uma coisa longe, achando que lá na frente está a sua satisfação. Isso é uma falsa liberdade. Então, nós somos povo de Deus, povo de seu pasto e ovelhas da sua mão. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Ele é o nosso Deus, certo? Salmo 95. Então, essa é a verdadeira liberdade. Portanto, a pessoa que é livre tem contentamento. Será que isto que estou fazendo realmente me contenta? Se eu não estou sentindo satisfação, eu não sou livre. Por isso que eu estou procurando todo o tempo. Tem gente que está todo o tempo procurando igreja. Tem gente que está todo o tempo procurando grupo familiar. Tem gente que está todo o tempo procurando ministério. Tem gente que está todo o tempo procurando uma namorada, um namorado. Tem gente que está todo o tempo procurando alguma coisa. Por que essa pessoa procura tanto? Por que ela procura tanto? Por que não está satisfeita, não tem contentamento na vida?
E em quarto lugar, o livre busca a glória de Deus. Se alguém buscar a glória de Deus, tem a esperança de ser revestido um dia por ela. Esse alguém já experimenta hoje a liberdade verdadeira. Então, olha só, irmãos. O Senhor nosso Deus, Ele é sol e escudo. O Salmo 84 diz: o Senhor, Ele dá graça e Ele dá glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então, isso é um paralelismo. O salmista está dizendo o seguinte: quem é que dá graça? O sol. É um paralelismo aqui, ó. Quem dá graça? O sol dá graça. Você abre a janela da sua casa, o sol abre, ele te ilumina, ele te dá calor, ele te dá vida, ele te dá aquecimento, ele te dá prazer. O sol, ele dá graça. Agora, olha só que interessante. Quem é escudo? Quem protege? A glória. A glória protege. A glória protege. Isso é um princípio bíblico misterioso, extraordinário, que eu estou tentando entender até hoje. A Bíblia ensina que a glória protege. E a falta de glória desprotege. Isso é um exemplo clássico que existe na Bíblia, é o que aconteceu com Josué, o filho de Num, de Caleb, e esses dois homens, vocês lembram dessa história, em Números 14? Eles chegaram com o povo de Israel e disseram assim: olha, nós fomos lá na Terra Prometida, Deus vai nos dar vitória, Deus vai vencer, Deus vai nos acompanhar, vamos ter confiança, vamos ter fé. Aí a Bíblia fala que o povo ficou com raiva de Josué e Caleb. E eles resolveram apedrejá-los. Pegaram em pedras para matar Josué e Caleb. E o que foi que protegeu? O que foi o escudo de Josué e de Caleb para que eles não morressem naquele dia? Está escrito aqui, ó, no final do texto. Ó. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Na hora que Josué e Caleb iam morrer, eles iam ser apedrejados, mas eles estavam glorificando a Deus aqui, eles estavam glorificando a Deus. A glória do Senhor foi escudo para eles, protegeu eles e os salvou da morte. Então, meus irmãos, uma pessoa que realmente procura glorificar a Deus, ela é livre. Será que isso que eu estou fazendo realmente glorifica a Deus? Então eu queria que você perguntasse para você mesmo, você fizesse essa pergunta para você. Será que aquilo que eu estou fazendo na minha vida realmente está glorificando a Deus e assim eu estou sendo livre? Porque se você não está glorificando a Deus, você não é livre, você é escravo dos seus próprios interesses, da sua própria glória, e você não é verdadeiramente livre. Falta alguma coisa, está faltando a glória. Tá certo? Então, meus irmãos, isso foi o aprendizado de hoje na carta de Judas. Nós aprendemos sobre a verdadeira liberdade e a falsa liberdade. E eu queria mostrar agora um sumário da nossa aula. Por gentileza, eu queria que algum irmão, alguma irmã, por gentileza, lesse para nós, por favor, o que nós aprendemos hoje na nossa aula, por favor. O que nós aprendemos hoje na nossa carta de Judas? Hoje aprendemos. E mais grave que muito diferente, muito parecido. Aprendemos que a palavra de simulação encontrada na carta reflete este grave problema quando falamos a respeito da doutrina cristã. Podemos dizer que os ensinos mais perigosos sempre haverão de ser os mais sutis. E esses, às vezes, contêm gotas minúsculas de veneno e muito difíceis de serem percebidos pelas ovelhas. Sobre esse risco, Judas se preocupou em enfatizar em seu discurso. Tomem cuidado, ele enfatizou. E Judas buscava alertar sobre os perigos graves relacionados ao liberalismo moral. O importante propósito buscado por Judas foi fazer uma severa advertência a respeito dos mestres imorais infiltrados na igreja e as heresias daquele momento, que colocavam em risco a fé dos cristãos. Judas estaria escrevendo contra mestres ateus que afirmavam que aos cristãos seriam permitido fazer tudo quanto desejassem, sem temer o castigo divino.
que Judas enfrentou o modelo inicial de antinomianismo na igreja de seus dias. Entendemos que o antinomianismo é algo ruim, uma ideia absurda, falsa e contrária ao ensino do Novo Testamento, que afirma que ser livre é não ter regras, e viver debaixo da graça de Deus e fazer tudo aquilo que nos satisfaz. Bem fora de tudo aquilo que os apóstolos Paulo, Pedro, João e Tiago ensinaram, e pelo caminho próprio do Senhor Jesus Cristo. O Judas destacou 2 fatos consoladores para todos os que creem. A soberania de Deus afeta a nossa eleição em Cristo. No início de sua carta, Judas lembra que somos chamados e amados por Deus. 2. A soberania de Deus afeta a nossa perseverança. No final da sua carta, Judas afirma que Deus é poderoso para nos fazer perseverar até o fim. Obrigado, meu irmão. Tá. Deixa eu pedir para o outro rapaz ler. Quem foi que estava falando? É o Daniel, foi? Por gentileza. Daniel, leia para a gente essa segunda parte, por favor. Que as 4 marcas de um ser livre são prudência, amor, contentamento e glória. E como estas marcas refletem tudo que o ser livre faz, pensa e fala. Deus é um Deus que se revela santo e exigente com padrões morais por causa dessa santidade que possui. Observamos que Judas ensina que viver no Espírito é ser livre e completo, mas que também significa viver debaixo da lei moral de Deus, que nos restringe para o nosso próprio bem. Aprendemos que todo homem e toda mulher de Deus são livres em Cristo, eleitos pelo Pai, mas que vivem debaixo da autoridade do Senhor, uma vida de submissão às autoridades na igreja, na família e na sociedade. Não existe liberdade verdadeira fora da verdade de Cristo Jesus. Judas fala de professores perversos, sem cristãos, que vivem um estilo de vida sem limites e sem freios, e que queriam ensinar os discípulos que aquilo que experimentavam era o verdadeiro cristianismo e a verdadeira liberdade. Judas expõe o erro e a mentira deste ensino, explicando que não é possível que a prisão do pecado liberte o homem verdadeiramente. Que há inúmeras lições nas Escrituras que confirmam, nos adverte e nos ensinam a respeito das consequências nefastas e tristes da desobediência. Judas nos faz recordar fatos e registros biográficos do Antigo Testamento, que apontam para o fato que Deus sempre julga o pecado e que há homens que fracassam e não perseveram na fé. Estes não foram eleitos por Deus, eles foram reprovados e destinados à ira eterna, afastados e banidos de sua presença por causa de sua reprovação justa da parte do Senhor. Obrigado, Rafael e Daniel, pela leitura do texto. Então, meus irmãos, nós aprendemos essas lições, inúmeras lições preciosas na carta de Judas, certo? Uma carta difícil de ler, pesada, uma carta severa, mas muito oportuna, certo? Então, nós aprendemos essas lições e nós aprendemos na aula de hoje o que é verdadeiramente ser livre e o que não é ser livre, certo? Judas mostra para a gente isso, junto com outras porções, tanto do Antigo como do Novo Testamento, essa doutrina importantíssima, que é a liberdade humana. Então, o que nós vamos ver na próxima aula? Na próxima aula, nós vamos iniciar o nosso trabalho no livro de Apocalipse, que é um livro belíssimo, que eu gosto muito, e que nós não precisamos ter medo do Apocalipse. Uma vez eu vi um jovem, na verdade uma menina de 14 anos, falar assim: irmão, será que eu posso ler o livro do Apocalipse sem sentir medo? Porque ela sentia medo de ler o livro do Apocalipse, né? Eu disse: sim, é possível você ler o livro do Apocalipse sem sentir medo, com o coração cheio de esperança. É isso que nós vamos tentar fazer nas nossas próximas aulas, tá bom? Eu queria pedir para que a Celina pudesse orar por nós. Pode ser, Celina? Você está ouvindo aí? Celina? A Celina vai orar. Deixa eu ver se a Celina está aí.
Vou pedir para ela orar por nós, tá bom? E a gente vai, então, encerrar o nosso estudo de hoje, tá bom? Obrigado, meus irmãos, pelos momentos que passamos juntos aqui. Que Deus possa estar abençoando imensamente a vida de todos, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, se renovou sobre as nossas vidas hoje. Obrigado, Deus, por este ensinamento que o Senhor vai nos fazer entender, Senhor, compreender e, acima de tudo, Senhor, praticar o que foi dito aqui hoje. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque sabemos que ela é viva e eficaz, Senhor, e precisamos a cada dia. E que o Senhor venha, Senhor, com a tua graça, a cada momento em nossas vidas, porque sabemos que precisamos. E venha nos guiar, Espírito Santo de Deus, em tudo que formos fazer, ou certo ou errado, mas que o Senhor venha estar nos guiando e nos direcionando ao caminho da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.